Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eugênio Anunciação, ministro da Comunicação da IPI do Brasil. Estamos juntos aqui no programa O Poder da Palavra com o pastor Naamã Mendes. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Naamã? Graças a Deus, tudo em paz. Estamos aí mais uma vez para falar com essa gente boa que está nos vendo e vai nos ouvir também. Muito bom. A gente está chegando naquele momento especial de celebrações de final de ano e como diz aquela música, então é Natal, o que você fez? É um tempo também da gente pensar um pouco sobre a nossa vida. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que o Natal é importante para esse momento da nossa vida? Olha, antes de falar por que ele é importante, eu gostaria de lembrar, né? E essa é a importância também, né? O Natal ele traz muitas memórias para a gente, né? Geralmente nos reunimos como família, como igreja, né? E aí essas memórias nos remetem a alguns fatos acontecidos no passado. E nesses dois últimos anos, os nossos natais foram diferenciados, né? Muitos não puderam comemorar, né? Por causa da pandemia. Muitos não tiveram perdas, grandes perdas, pessoas, né, faleceram. Então, na hora que reuniram ali, os poucos que podiam se reunir nas famílias, sentiram ausências. Então, o Natal ele sempre nos leva para esse tempo de uma certa melancolia, de uma certa tristeza. E especificamente esse Natal que vamos ter agora, que é o primeiro ano pós-pandemia, né, vamos dizer assim, ele vai trazer essas memórias em muita evidência, né? Então ele vai ser um Natal mais, vamos dizer assim, mais melancólico, né? Por causa dessa possibilidade da gente ter aí nesses dias lembranças, memórias e lembrar, né? A gente mesmo fez uma pequena enquete aqui entre nós, né? E nós percebemos que a gente nem lembra direito como é que foi o nosso Natal, né? Dos últimos 2 anos. Porque eles foram totalmente atípicos e eles passaram para muitos como se eles não existissem. Então, neste ano, é uma retomada, né? Então, a gente precisa trazer à nossa memória agora não só essas coisas que elas são evidentemente naturais em nós, né? Mas precisamos trazer à nossa memória aquilo que realmente significa o Natal. Legal. E é interessante que o Natal ele marca um momento muito intenso na história da salvação e na história humana. O Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador do Universo, se manifesta em nossa realidade. Mas não de uma maneira agressiva, mas de uma maneira acessível na figura de um bebê. Por que é tão importante Jesus ter vindo na frágil figura de um bebê? Acho que a importância disso, né, é a gente perceber justamente essa fragilidade, né, que Deus assumiu, né, vamos dizer assim, de se tornar aparentemente, né, vulnerável para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Eu, quando criança, eu andava cerca de 5 a 6 quilômetros para ir para a escola. E quando eu estava indo para a escola, especialmente no período da manhã, eu andava numa estrada muito estreita e era comum, era quase que uma linha reta em alguns trechos, e a gente de longe a gente via os pássaros, né? Aqueles grupos enormes de pássaros no caminho, pousando no caminho, e a gente ia andando, né, na direção dos pássaros. E quando a gente se aproximava deles, eles voavam rapidamente, né? Porque nós, provavelmente para eles, éramos enormes, nós éramos uma ameaça para eles. Eles tinham medo, eles tinham temores, né? E eu penso que essa é uma imagem que me remete a essa figura de Deus vir encarnado em uma criança, né? Nós vivíamos distante dele, longe dele, sem conhecê-lo, sem andar com ele, sem ter a menor noção de quem era Deus. Então ele se aproximou de nós, ganhou a forma de um bebê,
de um ser humano como nós, para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Isso é precioso. No Natal a gente tem o costume de trocar presentes, mas o Natal parece que é o presente de Deus para nós, para as nossas vidas. Né? Exatamente. É uma vinda do Senhor, é uma doação, é graça de Deus, né? Sem que nós merecêssemos. Ele veio até nós, encarnou, viveu entre nós, transpirou para que nós pudéssemos viver com Ele. Então, o Natal, além de ser esse movimento que remete a gente a repensar a vida, a lembrar saudosamente daqueles que se foram, também é um momento que a gente é convidado a olhar para frente, em esperança, por tudo aquilo que Cristo fez por nós e por tudo aquilo que Ele continua fazendo, né? Transformando as nossas vidas. Acho que são dois aspectos importantes a gente pensar nesse Natal deste ano, né? Primeiro, que essa tristeza, né, ou essa não celebração nos anos anteriores, elas não podem ser, vamos dizer assim, nós não podemos ficar presos a isso, levando em consideração que Jesus está entre nós, né? Esse é o primeiro fato. Então, ele mesmo diz, né, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. E isso tem muito sentido, né? Porque nós não estamos sozinhos. Então, no nosso Natal, e mesmo naquele Natal, e foi isso que eu coloquei das outras vezes, nos anos anteriores, gente, nós estamos isolados uns dos outros, mas nós não estamos sozinhos. Porque Ele veio, morreu, deu a sua vida, e Ele agora é Emanuel, Deus conosco. E quando a gente pensa nessa palavra, pelo menos quando eu era criança, eu sempre ouvia do Natal desse Deus conosco do lado de fora, né? No externo, né? Mas Ele é Deus conosco dentro de nós, habitando em nós, morando em nós. Então não há solidão no Natal. Nesse mundo de gelo, neste mundo de desamor, nesse mundo de solidão, em que grande parte das pessoas vive assim, e que foi evidenciada e, vamos dizer, sinalizada pelas as duas pandemias, ou esses 2 anos de pandemia, ele vem novamente, o Natal chega até nós, nos dando essa percepção clara de que nós passamos esses 2 anos, aqueles que estão aqui, e não ficamos sozinhos. Ele esteve sempre conosco, Ele está conosco, Ele continuará conosco. E isso gera em nós esperança, né? Gera em nós perspectiva de vida, gera em nós futuro, né? Certeza da presença dele conosco no restante da nossa vida. Que legal. Para os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo a gente aqui pela internet, que convite, que sugestão você gostaria de dar para as famílias e para as igrejas que se reunirão depois desses 2 anos? Como fazer desse Natal em família da fé, um Natal diferente? Eu diria assim que em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que nós temos que celebrar isso com a nossa comunidade, com a igreja, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente não deixar essa data para lá, né? Esquecer. O Natal, ela é um momento, como eu afirmei no início, ele é um momento em que muitas memórias vêm ao nosso coração. Vêm memórias muito boas também, né? Todos nós lembramos da nossa infância, do Natal e tal, dessa troca de presentes, dessas coisas. Então, esse é um momento importante na vida da comunidade, para lembrar que o Natal não é consumo, mas o Natal é a presença, é a encarnação, né? É a presença de Cristo em nós e no nosso contexto de vida. Então, acho que isso é fundamental. Com relação às famílias, eu diria que também é fundamental, né? Que a gente se reúna e que esse seja um momento de perdão, de amor, de compreensão, de abraço, de beijos, né? É hora da família também. Então, isso é muito importante que a gente tenha, né? A palavra de Deus nos ensina que a gente deve ter fé, esperança e amor. Porém, dessas 3, a mais importante é o amor. Então, uma reunião em torno da fé é muito importante. Uma reunião em termos de esperança, né? Porque Ele veio para nós, é fundamental. Mas uma reunião em que o amor não prevaleça, ela perde o sentido.
porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. E Natal, então, é a presença de Deus entre nós, é a presença do amor. Então, como a gente vai se reunir se não houver amor? Não vai fazer sentido e significado. Então, esta reunião precisa ser uma reunião de perdão, de reconciliação e, como disse antes, de abraço, de beijo, de comunhão uns com os outros. E o meu desejo, Eugênio, é que as pessoas entendam isso e vivam isso, né? Que os nossos irmãos e irmãs, que pais e filhos, né? Maridos e esposas, que as pessoas quebrem essa geleira que o mundo está vivendo, essa violência que tem tomado conta do mundo. E a gente possa, de fato, viver o Evangelho e viver a pessoa de Jesus em amor nas nossas famílias e igrejas. Amém. Que assim seja nas nossas vidas e nas nossas comunidades de fé. Naamã, obrigado mais uma vez. Obrigado por todo esse tempo caminhando com a gente. Desejo um Feliz Natal para você e para sua família, para sua comunidade de fé também. Amém. Muito obrigado. Um Feliz Natal a todos. Amém. E você que está assistindo a gente, mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe ele, lembre que é uma maneira de você fazer evangelismo digital. Pode ser um belo presente de Natal, inclusive, compartilhar um conteúdo como esse para a gente que precisa de palavra de esperança. Que Deus abençoe a todos nós e esperamos você na próxima semana. Até lá!